Instalivros apresenta Blitzscaling, o caminho mais rápido para construir negócios extremamente valiosos. Reid Hoffman e Chris Ye. Todo empreendedor deseja que sua empresa seja tão matadora quanto o Facebook, Netflix e Twitter, mas são poucos os que realmente chegam lá. Os autores mostram que o segredo para alcançar a grandeza é o Blitzscaling, um conjunto de técnicas para aumentar a escala a um ritmo extremamente acelerado, que elimina os concorrentes do caminho. Os autores dizem que o objetivo do Blitzscaling não é ir de 0 a 1, mas de 1 a 1 bilhão, o mais rápido possível. Entendendo o Blitzscaling. O que é Scale-Up? São as empresas que abordam as principais tendências tecnológicas e de gestão para se firmarem no mercado, independentemente da competitividade do setor. São startups que mudam o mundo e atingem milhões de vidas. Muitas vezes, o caminho mais rápido para tornar-se uma scale-up é o Blitzscaling. Os autores explicam que o Blitzscaling é um conjunto de técnicas que permite às startups e às empresas bem estabelecidas produzir negócios dominantes, que se tornam líderes globais em tempo recorde. Se você está crescendo muito mais rápido do que seus concorrentes a ponto de se sentir desconfortável, provavelmente você está fazendo o Blitzscaling. Quando você implementa o Blitzscaling, toma decisões e se compromete com elas, mesmo que não esteja 100% confiante. Aceita o risco de errar e paga de bom grado o custo de ineficiências operacionais em troca de maior mobilidade. Os autores dizem que esses riscos e custos são aceitáveis, porque os da lentidão são ainda maiores. Para aplicar o Blitzscaling, é preciso mais do que coragem e habilidade de empreendedor. Também é necessário um ambiente que esteja disposto a financiar riscos inteligentes com um capital financeiro e humano, que são seus ingredientes essenciais. O Blitzscaling não é simplesmente uma questão de crescimento rápido. Ele prioriza a velocidade sobre a eficiência. O crescimento clássico prioriza a eficiência diante da incerteza. Fast Scaling é quando a eficiência é sacrificada para aumentar a taxa de crescimento. Mas, como acontece em um ambiente de certeza, seus custos são conhecidos e previsíveis. O Fast Scaling é uma boa estratégia para adquirir participação no mercado ou atingir metas de receita. Já no Blitzscaling, não se espera para saber se o sacrifício será recompensado. Os autores dizem que o Blitzscaling é bastante difícil de implementar. Você precisará convencer os investidores a darem dinheiro para algo incerto, não calculado. Para piorar tudo, geralmente é necessário mais dinheiro para o Blitzscaling do que para o Fast Scaling, pois você deve ter capital suficiente de reserva para se recuperar dos muitos erros que provavelmente cometerá ao longo do caminho. Assim que convencer o mercado de capital e o de talentos, clientes, parceiros e funcionários a investir em sua scale-up, você tem o combustível necessário para iniciar o Blitzscaling. Os 3 princípios do Blitzscaling e as etapas do desenvolvimento. O Blitzscaling é uma estratégia tanto de ataque quanto de defesa. Em primeiro lugar, você pode surpreender o mercado, ignorando nichos existentes para explorar novas oportunidades. Em segundo lugar, você pode desenvolver vantagens competitivas antes que os concorrentes possam reagir. Quanto à defesa, os autores explicam que o Blitzscaling acontece em um ritmo que deixa os concorrentes ofegantes e com pouco tempo e espaço para contra-atacar. O Blitzscaling ajuda a estabelecer o campo de batalha de maneira vantajosa. O Blitzscaling baseia-se em ciclos de feedback positivos, onde a companhia que cresce primeiro colhe as primeiras vantagens competitivas. Os autores acreditam que o mecanismo por trás do poder do Blitzscaling seja a vantagem do precursor. Apesar de suas vantagens incríveis, o Blitzscaling também acarreta riscos gigantescos, como contou Mark Zuckerberg em uma entrevista para o Masters of Scale. Chegamos a um ponto em que levava mais tempo para consertar os erros e problemas que estávamos criando do que ganhávamos velocidade avançando. O Blitzscaling bem-sucedido requer algum nível de controle ao consertar rapidamente o que inevitavelmente será destruído, para que a empresa mantenha o ritmo frenético sem entrar em colapso.
O Blitzscaling também é arriscado do ponto de vista gerencial. A mudança no estilo de liderança, o produto e a organização a cada nova fase, nada disso é fácil, mas é necessário. Os 5 estágios do Blitzscaling são: Estágio 1, família, 1 a 9 funcionários. Estágio 2, tribo, 10 ou mais funcionários. Estágio 3, aldeia, 100 ou mais funcionários. Estágio 4, cidade, 1000 ou mais funcionários. Estágio 5, nação, 10.000 ou mais funcionários. Cada etapa tem grandes diferenças em relação ao gerenciamento e à liderança. O número de funcionários é apenas uma das medidas de escala. Algumas das outras medidas incluem o número de usuários, escala do usuário, o de clientes, escala do cliente, e a receita anual total, escala de negócios. As 3 principais técnicas do Blitzscaling. Primeira técnica: inovação do modelo de negócios. Os autores afirmam que a primeira técnica do Blitzscaling é projetar um modelo de negócios inovador, que possa realmente crescer. Conforme o mundo foi tornando-se digital, as inovações dos modelos de negócios ganharam ainda mais importância. É inovando o modelo de negócios que as startups conseguem superar seus concorrentes já estabelecidos no mercado. A Uber e o Airbnb, por exemplo, também foram construídas a uma velocidade incrível, baseadas em novos modelos de negócios, e não em tecnologias sem precedentes. Não significa que a inovação tecnológica não seja importante. Ela é o gatilho mais comum para a extinção de um mercado e o surgimento de um novo. Wright e Chris dizem que o ideal é projetar a inovação no modelo de negócios antes de iniciar a empresa. Segunda técnica: inovação estratégica. Por que eu deveria arriscar tudo e correr o risco de pôr fim a um negócio bem-sucedido e em crescimento? Os autores respondem que as empresas que praticam o Blitzscaling normalmente jogam em mercados em que o vencedor leva tudo ou quase. O maior risco para um negócio bem-sucedido e em crescimento é avançar muito lentamente, permitindo que os concorrentes conquistem a liderança de mercado e a vantagem do precursor. Como o Blitzscaling muitas vezes precisa de grandes investimentos, de uma forma que tradicionalmente seria considerada desperdício, a implementação de uma estratégia financeira que respalde esses investimentos é uma parte crítica do processo. Terceira técnica: gestão de inovação. Essa técnica é necessária devido às tensões sobre a empresa e seus funcionários, causadas pelo crescimento acelerado. Os autores dizem que o tipo de crescimento envolvido no Blitzscaling normalmente traz grandes desafios de recursos humanos. Triplicar o número de funcionários por ano é padrão para uma empresa que estiver aplicando o Blitzscaling. Estas empresas passam rapidamente por inúmeras transições, conforme a organização cresce. E precisam incorporar regras controversas, como lançar produtos incompletos e imperfeitos, relevar problemas e evitar clientes irritados. Os autores dizem que a verdadeira criação de valor ocorre quando a tecnologia inovadora proporciona produtos e serviços inovadores com modelos de negócios inovadores. Ainda que os modelos de negócios do Google, Alibaba e Facebook pareçam hoje óbvios e até inevitáveis, não foram muito apreciados quando foram lançados. Projetando o desenvolvimento. Os 4 fatores de crescimento. Primeiro fator de crescimento: tamanho do mercado. Se você quer construir uma grande empresa, precisa começar pelo básico e eliminar ideias que não se aplicam ao mercado. Um mercado amplo possui tanto um grande número de potenciais clientes, quanto uma variedade de canais eficientes para alcançá-los. Este último é importante. Um mercado definido por todos no mundo parece amplo, mas a impossibilidade de alcançá-los o torna ineficiente. Segundo fator de crescimento: distribuição. O desafio da distribuição tornou-se ainda maior em uma era em que tudo é voltado aos dispositivos móveis. Diferentemente da web, é muito difícil encontrarmos algo por acaso nas lojas de aplicativos, pois sempre buscamos produtos bem específicos. Poucos instalam aplicativos apenas por instalar. Como resultado, os modelos de negócios que triunfaram, Instagram, WhatsApp, Snapchat, etc., encontraram outras maneiras para obter ampla distribuição dos produtos, sem gastar muito dinheiro. Essas técnicas de distribuição dividem-se em 2 categorias:
alavancar a rede de contatos e viralizar. Terceiro fator de crescimento: boas margens brutas. Os autores explicam que elas são representadas pelo número de vendas menos o custo das mercadorias vendidas. Este número é o melhor indicativo de economia unitária em longo prazo. A cada real, a empresa possui mais dinheiro disponível para fundos de crescimento e expansão. Margens brutas altas constituem um poderoso fator de crescimento, pois nem toda receita é obtida da mesma forma. Estruturar um modelo de negócios de margem bruta alta aumenta ainda mais as chances de sucesso e as recompensas. Quarto fator de crescimento: os efeitos de rede. O aumento do uso da internet levou os efeitos de rede a níveis altíssimos. Sua importância cada vez maior é uma das principais razões para a tecnologia ser uma parte dominante da economia. A tecnologia agora conecta a todos nós de maneiras impensáveis antigamente. Os efeitos de rede geram um ciclo de feedback positivo que proporciona crescimento e criação de valor. Quando os usuários acham que outros adotarão o serviço, seu valor aumenta e eles ficam mais propensos a adotá-lo. A conectividade proporciona negócios de efeitos de rede. Inovação estratégica. Quando se deve aplicar o Blitzscaling? Por que você iria fazer algo tão arriscado e contraintuitivo? A resposta é velocidade. Implementá-lo só faz sentido se você verificou que a velocidade no mercado é a estratégia certa para alcançar resultados expressivos. Os autores dizem que você não precisa ter um modelo de receita sólido para decidir fazer o Blitzscaling. Na verdade, o que você precisa é a disposição dos investidores de financiar o crescimento antes que o modelo de receita seja testado. Alguns fatores te ajudam a observar se é a hora certa da sua empresa fazer o Blitzscaling. Para conquistar o sucesso, você precisa de uma nova grande oportunidade em que as proporções do mercado e as margens brutas se unam para criar um enorme valor potencial, e em que não haja um líder de mercado. Se outra empresa já possuir a vantagem de precursor, dificilmente o Blitzscaling funcionará. Os autores dão o exemplo do YouTube, que se expandiu no momento certo. As redes finalmente estavam avançadas o suficiente para transmitir vídeos. Câmeras de smartphones permitiam que todos os gravassem, e o ambiente de investimento permitiu uma aposta em capital. Se não identificar nenhum efeito de rede ou aprisionamento tecnológico do cliente, quando as pessoas se tornam dependentes de certa tecnologia, a escalabilidade não oferecerá retornos para compensar o Blitzscaling. Os autores dizem que outra maneira de criar uma vantagem competitiva com o Blitzscaling é ser o primeiro a encarar uma curva de aprendizagem bem fechada. Quanto mais rápido escalar, mais rápido os problemas aparecem e mais dados você terá para aprimorar seu produto, facilitando seu crescimento no mercado, enquanto os concorrentes ficam para trás. A concorrência também motiva o Blitzscaling. Ainda que ela seja inexistente, você precisa obter a vantagem do precursor e atravessar a curva de aprendizagem, mas talvez prefira uma abordagem menos arriscada para o Fast Scaling. Os autores aconselham a questionar-se: alguém pode perceber essa oportunidade antes de mim? Se a resposta for sim, a eliminação da concorrência com a aplicação do Blitzscaling compensa o aumento de falhas. Quanto mais intensa for a concorrência, mais rapidamente você deve agir. As transições do Blitzscaling. De pequenas a grandes equipes. Equipes pequenas, comuns nos estágios família e tribo, operam espontânea e informalmente, graças ao relacionamento entre os membros da equipe, que é facilitado pela convivência em lugares menores, como escritórios. Isso permite que sejam extremamente adaptáveis e mudem de abordagem rapidamente, à medida que a empresa aprende e adapta suas estratégias. À medida que a empresa avança para o estágio de aldeia, precisa se organizar em equipes maiores e a abordagem deve mudar. Conforme a equipe cresce, se torna mais necessário o planejamento e a implementação de alguns processos formais. Os autores dizem que no estágio família é comum todos os membros da equipe estarem envolvidos em todas as decisões importantes. Do estágio aldeia em diante, é quase impossível. O processo de passagem para equipes maiores é o mais difícil de administrar, mas é crucial para o sucesso do Blitzscaling. O ideal é atribuir novas funções aos funcionários mais antigos, que agreguem para suas carreiras e para a empresa,
Porém, é preciso estar atento ao fato de o funcionário estar pronto para assumir o cargo. Caso contrário, mesmo que seja alguém muito querido, a melhor opção é uma despedida amistosa. De generalistas a especialistas. À medida que a empresa cresce, é preciso contratar especialistas que, embora sejam menos adaptáveis, são experientes em áreas importantes para escalar a empresa. Não significa que não há lugar para generalistas em organizações voltadas ao Blitzscaling. Os autores dizem que, na verdade, um dos principais benefícios de contratar especialistas é poder redirecionar os generalistas para que lidem com os desafios mais urgentes. No estágio família, você deve contratar apenas generalistas. É no estágio aldeia que se contratam especialistas, como executivos e colaboradores estratégicos. A maioria dos executivos contratados nos estágios cidade e nação são especialistas. Porém, mesmo nesses estágios mais avançados, são necessários alguns generalistas. De colaboradores a gerentes e a executivos. Os gerentes são responsáveis pelas táticas cotidianas. Elaboram, implementam e executam planos que permitem à organização inovar ou ser mais eficiente. Já o papel do executivo é liderar os gerentes. Geralmente, ele não gerencia outros colaboradores, mas foca a visão e a estratégia. À medida que a empresa avança para o estágio tribo, os gerentes precisam administrar os vários departamentos, como engenharia e vendas. Quando a empresa chega ao estágio aldeia, precisa de executivos. O crescimento exigirá que acrescente camadas superiores aos gerentes de linha de frente. Os autores dizem que mesmo que certos empreendedores resistam a criar uma hierarquia dividida em executivos, gerentes e colaboradores, esse tipo de estrutura é essencial para o crescimento. Do diálogo à difusão. Uma das áreas que mais sofre alterações durante o Blitzscaling é a comunicação interna. Durante o estágio família, toda a organização trabalha no mesmo local. No caso de uma dúvida ou da necessidade de um feedback, basta levantar da cadeira e perguntar. Esse estilo de comunicação é orgânico, rápido e eficaz. O maior desafio que enfrentará nesse estágio é manter os funcionários virtuais se comunicando tão bem quanto os outros. É necessário certo esforço para engajar os membros remotos. Entretanto, no estágio tribo, é necessário implementar processos para complementar o diálogo. Reuniões semanais podem facilitar a comunicação. Já no estágio aldeia, onde se torna mais difícil reunir todos os membros, é válido diminuir a frequência das reuniões e aproveitar tecnologias como a videoconferência para conectar os vários escritórios. Da inspiração aos dados. Os dados são a base para a tomada de decisões de qualquer empresa. Quem aplica o Blitzscaling já lida com uma série de incógnitas à medida que a empresa cresce rapidamente. Então, deve buscar as convicções que forem possíveis. Os autores aconselham a acompanhar algumas estatísticas importantes, como o número de usuários registrados, downloads de aplicativos, compradores de varejo, etc., rotatividade e engajamento geral. As principais estatísticas evoluem conforme a empresa cresce. Nos estágios cidade e nação, será necessário uma equipe focada em inteligência de negócios para que os dados necessários cheguem às pessoas que oferecem suporte e tomam decisões mais sérias. Os autores dizem que nessa fase as apostas são tão altas e os custos das más decisões tão pesados que a despesa com uma equipe especializada se torna irrisória. Do centralizado ao difuso. Nos primeiros estágios do Blitzscaling, normalmente as empresas possuem apenas um produto e focam em desenvolvê-lo da melhor maneira possível. Mas, para manter a empresa crescendo nos estágios posteriores, as scale-ups precisam gerenciar várias linhas de produtos ou até mesmo de unidades de negócios. A adoção da abordagem difusa geralmente ocorre durante o estágio cidade. Quando a empresa tem mais de 1.000 funcionários, é grande o suficiente para suportar a criação de várias divisões ou unidades de negócios. Se optar pela abordagem difusa para sua organização, o método de gestão ideal é pensar em cada segmento como uma empresa diferente. De pirata a marinheiro. Essa transição diz respeito à tática, que se torna ao mesmo tempo ofensiva e defensiva. Os autores dizem que é como deixar de ser pirata para integrar a marinha. Isso requer um desenvolvimento da estratégia e da cultura corporativa.
Muitas startups são como piratas. Não têm processos formais, questionam e até quebram regras. Elas agem de forma rápida e decisiva e estão dispostas a assumir riscos. Mas se você for bem-sucedido como pirata, conquistará riqueza e território suficientes para atingir os estágios aldeia, cidade e nação. Quando sua empresa atinge o estágio aldeia, precisa começar a pensar menos como pirata e mais como marinheiro. Significa que precisa começar a seguir as regras e deve considerar a defesa. De capitão a almirante. À medida que sua frota de navios cresce, você precisa organizá-los. Uma frota demanda capitães fortes que saibam coordenar e aproveitar os talentos de suas equipes. Blitzscaling responsável. Os autores afirmam que o blitzscaling responsável é importante porque os blitzscalers de sucesso muitas vezes chegam a um ponto em que são mais que apenas um negócio. Eles influenciam e mudam a estrutura da sociedade em que atuam, como aconteceu com Facebook e Twitter. Nas últimas décadas, o blitzscaling redefiniu inúmeros setores e ajudou a definir quase todas as partes de nossas vidas. A todo o tempo, utilizamos produtos de empresas que passaram ou que ainda estão no processo. Novas tecnologias surgem a todo momento e prometem mudar tudo mais uma vez. Os empreendedores devem estar cientes de que o blitzscaling é o principal padrão por meio do qual as principais novas tecnologias substituem as anteriores. É preciso ter responsabilidade ao aplicar o blitzscaling para construir empresas e uma sociedade da qual tenhamos orgulho. Governos e autoridades reguladoras devem compreender como o blitzscaling ajuda, em vez de prejudicar a sociedade, quando utilizado com responsabilidade. O melhor entendimento dos pontos positivos e negativos do blitzscaling ajudará os governos a fazer os ajustes certos para incentivá-lo, aumentando as chances de alcançar os resultados adequados na sociedade. Os autores dizem que a única maneira de prosperar neste mundo em rápida transformação é aceitar a inevitabilidade da mudança. O futuro pode e deve ser melhor que o passado. Vale a pena tolerar o desconforto que é sentido quando o blitzscaling é utilizado, para chegar lá o mais rápido que pudermos. Insta Insights. Se sua empresa está crescendo em um ritmo muito mais acelerado que a maioria, provavelmente está aplicando o blitzscaling. O blitzscaling prioriza a velocidade sobre a eficiência. Se outra empresa já possuir a vantagem do precursor, o blitzscaling dificilmente funcionará. É preciso ter responsabilidade ao aplicar o blitzscaling, pois gera negócios que mudam a vida de milhares de pessoas, com grande impacto na sociedade e no planeta. Neste livro, você aprendeu que o blitzscaling precisa ser aplicado quando desejar que sua empresa cresça de maneira extremamente rápida para que seja o primeiro a servir um mercado global. Este crescimento exponencial gera certo desconforto que deve ser enfrentado e superado em cada etapa do crescimento. Para manter alguma ordem neste processo, é preciso criar uma forte cultura na empresa para que haja o engajamento necessário de todos os envolvidos. O blitzscaling é mais utilizado em empresas de software, mas pode ser aplicado em diversas áreas onde haja necessidade do rápido crescimento. Gostou e quer aprender mais? O InstaLivros recomenda a leitura de A Startup de $100, Chris Guillebeau.